Olá, seja muito bem-vindo ao Conteúdos Inteligentes. Eu me chamo Johnny Batista, o podcast que nos leva a uma viagem ao infinito eterno, em busca de compreender os mistérios da Bíblia Sagrada. Venha comigo! Hoje, em nosso sexto episódio, abordaremos o tema Reparando as brechas e quebrando os vínculos. Reparando as brechas e quebrando os vínculos. Neemias, capítulo 3, versículos 6, 7 e 8. Neemias fala sobre as brechas. E a porta velha repararam-na Joiada, filho de Parseia, e Mesulão, filho de Bessodias. Estes a amadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ao seu lado repararam Melatias, o Gibeonita, e Jadom, o Meronotita, homens de Gibeon e Mispá, que pertenciam ao domínio do governador da além do rio. Ao seu lado reparou Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao seu lado reparou Ananias, filho de um dos boticários, e fortificaram a Jerusalém até o muro largo. Neemias capítulo 4, versículo 12, 13 e 14. Os inimigos tentam entrar. E sucedeu que, vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram: de todos os lugares tornarão contra nós. Então pus guarda nos lugares baixos por detrás do muro e nos altos, e pus ao povo pelas suas famílias, com as suas espadas, com as suas lanças e com os seus arcos. E olhei, e levantei-me, e disse aos nobres, aos magistrados, ao restante do povo: não os temais. Lembrai-vos do grande e terrível Senhor, e pelejai pelos vossos irmãos, pelos vossos filhos, vossas mulheres e vossas casas. O valor da libertação. Qual é este valor? Libertação é o nome que se dá ao processo de expulsar demônios. A libertação não é uma panaceia, um cura-tudo, mas mesmo assim, ela é uma parte importante daquilo que Deus está fazendo em relação ao reavivamento atual na igreja. Alguns esperam demais da libertação e outros esperam muito pouco. Com toda a honestidade, temos que procurar saber o papel que a libertação pode ter em nossa própria vida e receber qualquer benefício que ela ofereça. Tiago, capítulo 1, versículo 23, 24 e 25, está escrito: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Paulo escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, no versículo 18. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Em muitos casos, a pessoa esteve envolvida em práticas ocultas, sejam elas quais forem. Tal envolvimento com o oculto, seja por inocência ou ignorância, abrirá uma brecha para a opressão demoníaca e o impedimento dos dons do Espírito Santo. É de máxima importância renunciar e ficar liberto de tudo o que conseguiu entrar por meio do oculto. Peça ao Espírito Santo revelar e fazer-lhe lembrar cada porta que tem sido aberta por você ou por outros durante sua vida, a opressão demoníaca. A pergunta é: como os demônios entram? Os demônios são personalidades más. Eles são seres espirituais. São inimigos de Deus e do homem. Os objetivos deles, nos seres humanos, são tentar, enganar, acusar, condenar, pressionar, corromper, resistir,
opor-se, controlar, roubar, afligir, matar e destruir. Os demônios entram pelas portas abertas. Eles precisam de uma oportunidade. Tem de haver uma abertura, uma brecha. É espantoso reconhecer que você e eu somos os alvos de Satanás. Mas como é que ele consegue entrar? Através do pecado. A porta ou as brechas para a entrada dos demônios pode ser aberta pela própria pessoa por meio de pecados, tanto de omissão quanto de comissão. Um exemplo, no livro de Atos, no capítulo 5, lemos sobre um casal chamado Ananias e Safira. Então perguntou Pedro: Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração ao ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Um exemplo clássico de uma porta ou uma brecha aberta pelo pecado de omissão é a falta de perdão. No caso do servo, Mateus capítulo 18, ele foi entregue aos verdugos, os atormentadores, por não ter perdoado seu colega, depois que ele mesmo fora perdoado por seu rei. Os espíritos maus não têm nenhum senso de justiça. Eles nunca hesitam em aproveitar os momentos mais fracos de nossa vida. João capítulo 10, o versículo 10 está escrito: O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Como determinar a necessidade de libertação? A presença e a natureza dos espíritos imundos podem ser reconhecidas por dois métodos principais. Primeiro, o discernimento. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, cita: discernimento de espíritos, como um dos 9 dons sobrenaturais do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 10, está escrito: há outro poder para operar milagres, há outro profecia, há outro discernimento de espíritos. Segundo, revelação. É o segundo método para reconhecer a presença e a natureza dos espíritos maus, por revelação. Se entende simplesmente a observação do que os espíritos estão fazendo à pessoa. Alguns dos sintomas comuns de que há demônios habitando em alguém são: primeiro, problemas emocionais, distúrbios emocionais que persistem e que ocorrem periodicamente. Os distúrbios mais comuns são ressentimentos, ódio, raiva, rejeição, sentir-se não desejada, não amado, pena de si mesmo, ciúmes, depressão, ansiedade, inferioridade e insegurança. Segundo, problemas mentais, distúrbios na mente ou nos pensamentos, tais como tormento mental, protelação, acomodação, confusão, dúvida, racionalização e perda da memória. Terceiro, problemas vocais, língua descontrolada, inclui mentiras, maldição, blasfêmias, críticas, zombaria, maledicência e mexerico. Quarto, problemas sexuais, decorrente de pensamentos e atos impuros de sexo. Estes incluem experiências sexuais fantasiosas, masturbação com pensamentos impuros, cobiça, perversões, homossexualidade, incesto, adultério, caráter provocante e prostituição. Quinto, vícios. Os mais comuns são drogas, álcool, nicotina, remédios, cafeína e comida. Sexto, enfermidades físicas. Muitas enfermidades e aflições físicas têm sua origem com os espíritos de enfermidade. Lucas capítulo 13, versículo 11. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se.
enfermidades que nunca encontram a causa. Assim, há uma relação entre a libertação e a cura. Sétimo, erro religioso. Qualquer envolvimento em erros religiosos podem abrir a porta para os demônios. Oitavo, ocultismo e espiritismo. Sessão espírita, feitiçaria, magia, levitação, necromancia, escrita automática, percepção extrasensorial, hipnose, horóscopo, astrologia, adivinhação e etc. E a lista segue. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 9 ao versículo 15. Quando entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Não permitam que se achem alguém entre vocês que queime em sacrifício seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou faça preságios, ou pratique feitiçaria. Ou faça encantamentos, que seja médium, consulte os espíritos ou consulte os mortos. O Senhor tem repugnância por quem pratica essas coisas, e é por causa dessas abominações que o Senhor, o seu Deus, vai expulsar aquelas nações da presença de vocês. Permaneçam inculpáveis perante o Senhor, o seu Deus. As nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no. Condições necessárias para a libertação. Basicamente, são as seguintes as condições necessárias para alguém receber a libertação. Primeiro, honestidade. Os Salmos 32 e o verso 5. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor e tu perdoastes a culpa do meu pecado. O Salmo 139, o verso 23 e o verso 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu pecado. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Segundo, humildade. Tiago, capítulo 4, versículo 6, parte B. Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Versículo 7. Tiago, capítulo 5, versículo 16, parte A. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Terceiro, arrependimento. Ezequiel capítulo 20, versículo 43. Ali vocês se lembrarão da conduta que tiveram e de todas as nações pelas quais vocês se contaminaram, e terão nojo de si mesmos por causa de todo o mal que fizeram. Quarto, renúncia. Mateus capítulo 3, versículo 7. Quando viu que muitos fariseus e saduceus vinham para onde ele estava batizando, disse-lhes, raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Atos capítulo 19, versículo 18 e 19. Muitos dos que creram vinham e confessavam e declaravam abertamente suas más obras. Grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniram seus livros e os queimaram publicamente. Calculado o valor total, este chegou a 50.000 dracmas. Renúncia significa um desligamento por completo de Satanás e de todas as suas obras. Quinto, perdão. Mateus capítulo 6, versículo 14 e 15. Pois, se perdoarem as ofensas um dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará.
Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Sexto, oração. Joel capítulo 2, versículo 32. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, pois, conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Sétimo, batalha. Marcos capítulo 16, versículo 17, parte A. Estes sinais acompanharão os que crerem, em meu nome expulsarão demônios. Lucas capítulo 10, versículo 19. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhe fará dano. Salmo de número 18, verso 2, parte A. O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. A oração e a luta são duas atividades separadas e distintas. A oração é dirigida a Deus e a luta contra o inimigo. Nossa luta contra os poderes demoníacos não é carnal, mas espiritual. Batalha. Efésios capítulo 6, versículo 10 a 12. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam-se toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Entre na luta com determinação, confiante na vitória. Jesus Cristo não falha, ele é o libertador. Repare as brechas e quebre os vínculos com Satanás. Não esqueçam que nós somos um templo. E esse templo tem muros e se existirem brechas, o inimigo entra. Os muros que protegem o templo não podem ter brechas. Eis a obra de libertação. Eu creio que vocês não querem ter brechas em suas vidas. A vida com brechas, como é? É uma vida de miséria, pobreza, doenças, maldições, problemas espirituais. É uma vida sem sal, sem luz. Quando lê a palavra não entende, tem sono, não tem interesse pela mesma, não tem palavras quando ora, briga, contendas, desarmonia, desemprego, ira e a lista segue. A pessoa precisa permitir a atuação do Espírito Santo na sua vida para a quebra de vínculos. O Espírito Santo fica esperando você permitir. Ele não invade, ele é cavalheiro, não arromba o coração de ninguém. Satanás é diferente, ele invade. João capítulo 10, o versículo 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Quando falamos de libertação, não estamos falando do ímpio, e sim do povo de Deus. Nesse estudo, você vai desmascarar Satanás, vai quebrar os vínculos e ser liberto em nome de Jesus. Êxodo capítulo 3, versículo 17. Portanto, eu disse, far-vos-ei subir da aflição do Egito à terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Perizeu, do Eveu e do Jebuseu, a uma terra que mana leite e mel. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 20 a 26. Essa carta foi escrita para crente. Ora, numa grande casa, não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar destas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda boa obra. Foge, porém, das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor.
e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo o que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas, sim, ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruído com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade dele estão presos. Paulo estava endereçando a um pastor, o pastor Timóteo, que ele devia ensinar à igreja, pessoas que estavam na igreja, mas tinham laços, não estavam falando de arrependimento e sim de incredulidade. O que é incredulidade? É não aceitar a verdade. O versículo 26 fala de laços do diabo. Eles haviam estado presos, aceitaram a Jesus, mas havia laços que atrapalhavam o crescimento espiritual. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Correção aos salvos para deixarem os embaraços do pecado. Embaraços que estão atrapalhando a caminhada. Um exemplo clássico: numa corrida, um amigo te desse uma melancia, e outro uma garrafa com água, e outro um tacape. Em algumas traduções, isto significa embaraços, pesos, vínculos e laços. Êxodo capítulo 23, o versículo 32 ao 33. Não farás aliança alguma com eles, ou com os seus deuses. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires aos seus deuses, certamente isso será um laço para ti. Outros povos ímpios, seus deuses, pecados e laços. Êxodo capítulo 34, versículo 12 ao 16, fala sobre os vínculos. Guarda-te de fazeres aliança com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares derrubareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque não te inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso, é um Deus zeloso, para que não faças aliança com os moradores da terra, e quando eles se prostituírem após os seus deuses, ou sacrificarem aos seus deuses, tu, como convidado deles, comas também dos seus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam com seus deuses, que não sejam por laços ou um direito legal a Satanás. Portes ídolos, literalmente Asherim, no versículo 13, é o símbolo feito de madeira, representando Azerá, a principal divindade dos cananeus e mãe de Baal. Não podemos ter laços. Josué, capítulo 23, o versículo 13. Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar estas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laços e rede, e açoite as vossas ilharga, e espinho aos vossos olhos, até que pereçais desta boa terra que vos deu o Senhor vosso Deus. Ídolo dos jovens hoje, por exemplo, os jovens crentes no mundo, é o ator, o cantor, etc. Existem tantos ídolos. A idolatria, a feitiçaria, a macumbaria e as cartomantes. A carta de Timóteo estava alertando as pessoas que tinham laços, e Hebreus as pessoas para deixarem os laços, abandonarem e renegarem os laços. A lista de vínculos de participação direta.
laços que amarram as pessoas diretamente. Exemplo, na área da idolatria, na área do espiritismo, na área de passes e benzimentos. E existe tantas superstições que as pessoas são apegadas a isso. Como, por exemplo, gato preto, passar debaixo de escada, bater 3 vezes na madeira, pegar na cor verde, o sal grosso, o alho, consultar a mapa astral, horóscopo, bola de cristal. Se falando em jogos de azar, a origem do baralho. Um rei da França chamado Carlos, ele queria perseguir os cristãos. Ele pediu ao mago da corte, um endemoniado, que criasse um jogo que ridicularizasse o cristianismo. E foi criado então as cartas do baralho. As cartas dizem que o rei, que é Satanás, casa com Maria, a dama, e o filho, que é Jesus Cristo, o valete. Isso é demoníaco. Você não pode usar isso. Agora, renuncia em o nome de Jesus. Leituras de cartas, leitura de tarô, para verificar a sorte, o futuro. Renega isso em nome de Jesus. Se você tem em casa, queime em nome de Jesus. Pacto de sangue, como por exemplo no casamento. Depois do encontro com Deus, o casamento é o passo mais importante na vida do ser humano, especialmente do cristão. A base mais importante do casamento é a comunhão com Deus e a fidelidade. O ser humano não é uma ilha, pois aquele que o criou à sua imagem e semelhança não o fez para viver só. Ele mesmo disse, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. O homem é o cabeça, mas a mulher o coração. O segredo para servir a Deus é andar na sua presença. E o homem só pode viver na presença de Deus quando está vivendo em comunhão com a esposa. Quando o jovem e a jovem se unem através do santo matrimônio, existe a bênção de Deus sobre esse casamento. Assim também, os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Efésios capítulo 5, versículo 28. Porque ninguém jamais odiou a própria carne. Antes, a alimenta e dela cuida, como também Cristo o fez com a igreja. É dever dele amá-la e fazer de tudo para que ela possa ser uma esposa feliz. O fracasso espiritual em nossa sociedade ocorre simplesmente por causa do desrespeito em relação ao sagrado matrimônio. Hebreus capítulo 13, versículo 4. Digno de honra seja o casamento entre todas as testemunhas, bem como a pureza do leito conjugal, porquanto Deus julgará os imorais e adúlteros. O texto sagrado é muito claro com respeito a esse assunto e aponta a ira de Deus contra toda perversão sexual. Ele abomina a impureza, o adultério, a promiscuidade, enfim, quaisquer anomalia do comportamento sexual, ou seja, tudo aquilo que é feito de forma contrária à natureza criada por ele. O sexo anal é também chamado de sodomia em referência à corrupção moral na cidade de Sodoma. É uma prática diabólica para perverter a glória da criação divina. Devemos saber que a pureza no ato conjugal de maneira nenhuma limita o prazer sexual. Pelo contrário, pois a partir do momento em que a relação entre os dois tem a aprovação de Deus, então há liberdade no espírito para se beber água da própria cisterna à vontade. Provérbios capítulo 5, versículo 15 a 21. Bebe água da tua fonte e das correntes do teu poço. Derrama-se-iam as tuas fontes por fora, e pelas ruas os ribeiros de águas? Sejam para ti só, e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como cerva amorosa e gazela graciosa,
os seus seios te saciem todo o tempo, e pelo seu amor sejas atraído perpetualmente. E por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha? Eis que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele pesa todas as suas veredas. É preciso que haja um conserto definitivo, uma reconciliação. A mulher não tem o direito de privar o seu marido do sexo. A obtenção do sexo por parte de um precisa ter consentimento do outro e vice-versa. Temos, em virtude do fracasso familiar, os filhos recorrem às drogas, a destruição avança a passos longos. Soma-se a isto a prostituição, o homossexualismo, o bissexualismo, o lesbianismo, o incesto, o abuso sexual por parte dos pais contra os filhos, enfim, toda sorte de distorções sexuais dentro da família, simplesmente por causa de uma casta de espíritos que a Bíblia chama de espíritos imundos. Uma aventura extraconjugal significa desrespeito e traição para com Deus, contribuindo para a maldição dentro do lar. Muitos estão chorando amargamente e até gemendo devido à bobagem. Pequenas discussões se tornaram como fagulhas no palheiro e a causa de tantos amargos. O orgulho se encarregou de manter a ferida aberta e o tempo incapacitado de cicatrizá-la. O não reconhecimento do próprio erro, estimulado pela falta de humanidade, bloqueou a passagem do perdão e, finalmente, a alma permaneceu enferma de amor. Pacto de sangue com Satanás são os vínculos piores. Exemplo, na área sexual. Jesus disse: quando marido e mulher se casam, se tornam uma só carne. No momento em que o marido e a mulher têm sua relação sexual, eles estão fazendo um pacto de sangue, tornando-se uma só carne, uma só alma e um só espírito. Todo ato sexual fora do casamento é um pacto de sangue com o pombo-gira. Não há possibilidade de alguém ter sexo fora do casamento que não seja por influência de pombo-gira. Quando você está praticando um ato sexual fora do casamento, você está fazendo um pacto de sangue com Satanás e dando brechas e tendo vínculos para que ele age livremente em sua vida. Outro pacto de sangue usado muito por Satanás são os abortos. Há 2 demônios específicos que trabalham nessa área. Um faz o aborto ser provocado, e esse se chama Falik, o que usa o aborto com sangue para se alimentar dele, que é o mesmo da Bíblia chamado Moloque, sacrifício de crianças. Falik provoca e Moloque se alimenta. São pacto de sangue com Satanás. Outros vínculos que não são pactos de sangue. O carnaval, por exemplo. Se você participou de qualquer atividade ligada ao carnaval, onde o rei é o próprio Satanás, renegue isso agora. Se vestiu de mulher ou vice-versa. Outro vínculo, oferenda e despacho. Em encruzilhadas, cemitérios, mar, cachoeira, rios, matas, no próprio centro ou terreiro, na casa, defumação da casa, renegue tudo isso em nome de Jesus. Se você fez isso de vestimentas e acessórios relacionados com Satanás, no passado e ainda mantém em casa, destrói com fogo e renegue em o nome de Jesus. Exemplo, roupas de guias, de festas, em homenagem às entidades, aos orixás, do espiritismo, macumbaria, fantasias de bruxas, gnomos, Papai Noel e etc. Renegue tudo isso em nome de Jesus. Papai Noel também é outra mentira. Enganação satânica e tem enganado muitas pessoas. Quem é Papai Noel? São Nicolau. É um santo, entre aspas, um morto. E quando trazemos para dentro de casa, praticamos uma necromancia. Pare de fazer isso em nome de Jesus. Isaías, capítulo 3, versículo 18 ao 23.
o uso de colares, de pulseiras e tornozeleiras como guias e símbolos. Naquele dia tirará o Senhor os ornamentos dos pés e as toucas e adornos em forma de lua, os pendentes e os braceletes, as estolas, os gorros e os ornamentos das pernas, e os cintos e as caixinhas de perfumes, e os brincos, os anéis e as joias do nariz, os vestidos de festas e os mantos, chales e as bolsas, e os espelhos, e o linho finíssimo, e os turbantes e os véus. Muitas pessoas usam fitinhas de santos, felicidade, paz. Outras usam laços amarrados, rosários, terços, pontas, objetos que contaminam nosso corpo e trazem vínculos sobre ele. Deus está dizendo: o meu povo não é para andar amarrado, mas sim livres. Outros vínculos que são festas, festa de orixás, de Emanjás, Ireis. Na passagem do ano, colocar roupa branca para dar sorte. Você pode colocar roupa branca, desde que não seja para dar sorte. Festas de 27 de setembro, comemorada a festa de São Cosme e São Damião, que são dois ídolos, ou seja, dois demônios. A pessoa acaba comendo bolinhas e doces em homenagem a São Cosme e São Damião. Festa de Ireis, que também é chamada de festa das crianças, festas juninas, que são realizadas em homenagem a mortos, como São Pedro, Santo Antônio, São João, que são pessoas que já morreram. A pessoa está adorando o morto. Isso é necromancia. Outros vínculos, objetos. Exemplo: os 7 sinos colocados atrás da porta, o anel que algumas mulheres usam, as 7 alianças da felicidade, símbolo para dar sorte, o bibelô do Buda, para chamar dinheiro, do elefante para trazer paz e prosperidade, coloca ele até de bunda virada para a porta para trazer felicidade à casa. Você está idolatrando o elefante, que na Índia é considerado um deus. A coruja é símbolo da sabedoria diante do mundo e também é símbolo do ministério público dos professores. Mas o símbolo de Lilith, que é o demônio da loucura. Isaías capítulo 34, versículo 14. As feras do deserto se encontrarão com as feras da ilha, e o saltiro clamará ao seu companheiro, e os animais noturnos ali pousarão, e acharão lugar de repouso para si. Palhaços e mágicos representam a mentira. Quadros de santos, paisagens obscuras que causam opressão, tristeza, depressão. Desenhos animados como os Simpsons, em inglês você pode verificar. Ele está em cima de um skate, que se chama Defensor do Diabo. Atrás um espírito de rebeldia. Ele é rebelde aos pais e aos professores. Livros de ocultismo, de esoterismo, astrologia e espiritismo. CDs de rock da nova era. Sepultura. E alguns grupos de rock que exaltam Satanás. Meus amados irmãos, abandone os laços, despreze os vínculos. A obra de Jesus em nossas vidas é completa. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Curando o nosso espírito, alma e corpo. Veja bem, algumas pessoas afirmam que amam o Senhor, mas em pensamento, palavras e ação o traem todos os dias. Talvez você não tenha servido ao Senhor como deveria. Pense nisso. Talvez você tenha teimosamente se recusado a se submeter a Ele, vivendo uma vida de pecado, cheio de brechas e laços. Renegue isso hoje em nome de Jesus. Talvez seu problema seja que seu coração, como o de Faraó, foi endurecido contra o Senhor. Como Faraó, que simplesmente não se importava. Você o ouviu? Você se importa com o que sua palavra diz? Então ore comigo, e que esta oração possa libertar a tua vida e você mude de direção. E se liberte de todos os vínculos e laços. Se desprenda dos laços do diabo e seja um vencedor. Oração para a quebra de vínculos. Eu te convido.
Ore comigo. Em o nome de Jesus Cristo, eu renego e renuncio. Faça uma lista completa de todas as suas renúncias. E diga: eu ordeno em nome de Jesus, para que todos os demônios que vieram por causa desses vínculos sejam amarrados e saiam da minha vida e não voltem mais em o nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus. Agora faça a oração para a quebra dos laços. Diga comigo: em nome de Jesus eu tomo posse da espada da glória, pela palavra de Deus. Peço que ela seja lançada sobre a cabeça e por todo o corpo dessa pessoa, cortando as ligações, desligando toda a força espiritual da maldade que voluntária ou involuntariamente estão nesse lugar ou que estão longe, manipulando essa vida. Que a espada do Senhor passe sobre e ao redor de todo o corpo e cabeça dessa pessoa. Diga seu nome. E desses pontos de contatos que foram desenvolvidos para serem manipulados por esses seres das trevas, eu queimo agora pelo poder do Espírito Santo e pelo fogo consumidor todos esses pontos de contato. Em o nome de Jesus Cristo estão amarrados todos os poderes das trevas que atuam nessa área. A oração para a quebra dos laços. Demônios do poder da mente, Lúcifer e seus demônios sejam levados agora pelos anjos guerreiros que o Senhor Jesus Cristo determinou e não voltem mais para essas vidas. Em o nome de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus de Nazaré, eu fecho todas as brechas e corto os laços e coloco no lugar o Espírito Santo e o verdadeiro arrependimento e queimo agora qualquer restício com o fogo do Espírito Santo para que haja libertação total da mente, como das emoções e sentimentos, sejam fechados com esse óleo todos os pontos de contato com o mundo espiritual das trevas, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 5, versículo 19 ao 20. Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Então, aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis o quanto Jesus tinha feito por ele. Todos ficaram admirados. Fiquem em paz. Eu sugiro que essas orações sejam feitas com unção do óleo. Que Deus em Cristo vos abençoe. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.